Que a paz do Senhor esteja no teu coração, amém? Glória a Deus, é muito bom receber cada um de vocês aqui, receber principalmente nesta manhã a presença do Pai, né? Que Ele é mais importante para nós aqui, é nós adorarmos a Deus, nós entregarmos a nossa gratidão a Jesus e a gente se encher do Espírito Santo dele, né? Voltar para nossa casa renovado, fortalecido, orar pela nossa casa, pela nossa família, abençoar a semana que vamos ter. Isso é muito importante, a gente abençoar a semana que começamos hoje, né? Mas amanhã é o dia que todo mundo, né, tem alguma coisa para realizar, para fazer. Isso é muito importante. A gente declarar, né, profetizar: Deus, livra de todo mal, protege, abre as portas, abençoa. Então, levanta uma das suas mãos assim, ó. Isso. Sabe quem está do seu lado aí? Agora você vai virar para essa pessoa, vai tocar nessa pessoa e falar assim, ó: Deus abençoe essa semana de você, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. É ou não é? Oh, glória a Deus! Vamos aplaudir ao Senhor e receber Ele nesta manhã. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Tu és o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por esta manhã. Te agradecemos pelo teu Espírito Santo. Te agradecemos pelo ar que respiramos, por esse domingo tão abençoado. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida, pela oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor, de estarmos aqui reunidos nesta manhã. Estamos aqui, Senhor, já nos últimos dias do mês de junho. Agradecemos ao Senhor porque em todos os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, o Senhor cuidou de nós, o Senhor trouxe livramento, o Senhor protegeu a nossa casa, a nossa família, e nós agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito e tem realizado em nossa casa, em nosso lar, com a nossa família, com as famílias que estão aqui, Senhor. Obrigado. Sonda, Senhor, o nosso coração. Porventura, se houver em nós, Senhor, qualquer, Senhor, sentimento, qualquer palavra que liberamos contra alguém, se ofendemos alguém, se falamos contra alguém, se na maioria das vezes, durante a prova, nessa semana, a gente falou aonde Deus estava, o que Deus está fazendo, porque Deus não resolve, porque Deus não abre portas. Quantas das vezes, no momento difícil, a gente questiona o Senhor, no momento do vale, a gente questiona o Senhor, mas nesta manhã nós sabemos que tudo vem do Senhor, tudo está nas tuas mãos. O Senhor trabalha enquanto nós dormimos, nós somos dependentes do Senhor em todas as coisas. Por isso, Senhor, nós te agradecemos nesta manhã, nós bendizemos o teu nome nesta manhã, nós entregamos a nossa vida nesta manhã. Recebe o nosso louvor, recebe, Senhor, a nossa adoração, e nós te agradecemos. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória e a Ele todo o louvor. Diga assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Aleluia! Aplaude e glorifica, diga glória, diga louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. Glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Paz do Senhor seja com todos, amém, irmãos? Aleluia, glórias a Deus. Vamos louvar ao nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluia. Isaac e Israel, mostre neste lugar que tu és Deus. Todo
como oferta em teu altar. Purifica-nos com fogo do altar. Santo e eterno Pai, nome exaltado aqui, viemos te adorar neste lugar. Santo e eterno Pai, nome exaltado aqui, me rendo aos teus pés e ao teu querer, Senhor, Deus de Abraão. Deus de Abraão, Deus de Abraão, Isaac e Israel, mostre neste lugar que tu és Deus. Todo meu ser te dou, como oferta em teu altar. Purifica-nos com fogo do altar, Santo e eterno Pai, nome exaltado aqui, viemos te adorar neste lugar. Santo e eterno Pai, nome exaltado aqui, me rendo aos teus pés e ao teu querer, Senhor, Deus de Abraão. Jeová é o nosso Deus, Jeová é o nosso Deus, Jeová é o nosso Deus que reinará. Jeová é o nosso Deus, Jeová é o nosso Deus, Jeová é o nosso Deus que reinará. Jeová é o nosso Deus, Jeová é o nosso Deus, Jeová é o nosso Deus que reinará. Jeová é o nosso Deus, Jeová é o nosso Deus, Jeová é o nosso Deus que reinará. Santo e eterno Pai, nome exaltado aqui, me rendo aos teus pés e ao teu querer, Senhor. Santo e eterno Pai, nome exaltado aqui, me rendo aos teus pés e ao teu querer, Senhor, Deus de Abraão. Santo eterno, Santo e eterno Pai, nome exaltado aqui, me rendo aos teus neste lugar. Santo e eterno Pai, nome exaltado aqui, me rendo aos teus pés e ao teu querer, Senhor, Deus de Abraão. Senhor, Deus de Abraão. Senhor, Deus de Abraão. Nos rendemos aos teus pés, Senhor. Aleluia. Jesus, eu amo estar em tua presença. Quero me entregar a ti cada dia mais, pois não há lugar melhor do que estar em tua casa.
só dia, Senhor, vale mais pra mim que 1000 dias em outro lugar. Quero estar junto do teu altar. O pardal encontrou casa, a andorinha o seu ninho, e hoje eu encontrei os teus altares, Senhor. O pardal encontrou casa, a andorinha o seu ninho, e hoje eu encontrei os teus altares, Senhor. Jesus, eu Amo estar em tua presença. Quero me entregar a ti cada dia mais, pois não há lugar melhor do que estar em tua casa. Pois um só dia, Senhor, vale mais pra mim que 1000 dias em outro lugar. Quero estar junto do teu altar. O pardal encontrou casa, a andorinha o seu ninho, e hoje eu encontrei os teus altares, Senhor. O pardal encontrou casa, a andorinha o seu ninho, e hoje eu encontrei os teus altares, Senhor. O pardal encontrou casa, a andorinha o seu ninho, e hoje eu encontrei os teus altares, Senhor. Altares, Senhor. Os teus altares, Senhor. Os teus altares, Senhor. Aleluia. Encontramos os teus altares, Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Afia o Senhor, tudo tu sabes de mim. Quando sondas meu coração, pois tudo podes ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Revelam que eu nada posso esconder, que não sou
sente. Confia ao Senhor. Tudo tu sabes de mim. Quando sondas meu coração, tudo podes ver. Vem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. Pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade que leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Os teus olhos enchem da tua paz, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Dá uma salva de palmas. Deus, aleluia. A esse Deus poderoso e maravilhoso. Oh, aleluia, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Feche os seus olhos, coloca a mão na altura assim do teu coração nesse momento. E que você agora possa ter esse momento com Deus. Após cantarmos esse cântico, que o Senhor sonda, que o Senhor conhece, que o Senhor sabe das nossas necessidades. Oh, Senhor Deus Todo-Poderoso, querido Senhor, trabalha, Senhor, nas nossas emoções, trabalha no nosso coração, sabe, de Deus, o nosso assentar, o nosso levantar, sabe, Deus, quando falamos palavras, sabe, quando, Deus, ouvimos algumas palavras, então trabalha, cura, sara, transforma, liberta, abençoa, traz a tua bênção sobre nós, Senhor, entregamos a nossa vida nas tuas mãos e nós te agradecemos, Senhor. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus. Você pode se assentar? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Efésios. Efésios capítulo 5, versículo 14. O texto todo aqui, o apóstolo Paulo está falando à igreja de Efésios, tá? Ele vem orientando aos irmãos, falando assim, gente, se mantenham firmes na fé, andem na luz, estejam juntos. E aí,
ele completa aqui em Efésios capítulo 5, versículo 14, ele diz assim: por isso eu digo, por isso diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Amém? Diz assim: por isso diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Amém? Agora você vai em Juízes, vai virar a Bíblia aí, ó, um montão de página em Juízes, Novo Testamento. Quem está no celular é mais rápido, né? Só digitar. Juízes capítulo 13. Juízes 13, Velho Testamento, tá? Se você estiver próximo de Apocalipse, está muito longe. Se estiver em Salmos, é só mais um pouquinho para trás. Se você estiver em Gênesis, mais um pouquinho para frente. Juízes 13 diz assim: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Assim o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher, sendo estéril, não tinham filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberá e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer comida imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça, olha só, cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou, falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante de um anjo de Deus. Nossa, que palavra, terribilíssima, e não lhe perguntei donde era, e nem ele me disse do seu nome. Porém, disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não beba vinho, nem bebida forte, nem comas comidas imunda, porque o menino será o quê? Nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, rogo-te que o homem de Deus que enviasses, ainda que venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher quando ela estava no campo, porém não estava com ela o seu marido Manoá. Apresentou-se, pois, a mulher, correu para dar a notícia ao seu marido e disse: eis que aquele homem que veio a mim outro dia me apareceu. Então Manoá se levantou-se, seguiu a sua mulher e foi ao encontro daquele homem e disse: és tu o homem que falou a esta mulher? E disse: sou eu. Glória a Deus. Oh, que bênção, né, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Pai divino, que o Senhor fale conosco, que a mão do Senhor possa trabalhar nesse lugar, em nossas vidas, em nossa casa, e que o Senhor nos dê, Senhor, uma orientação sobre esta palavra, sobre esse texto, no nome do Senhor. Amém e amém. Queridos, hoje a palavra do Senhor é para todos nós. É uma manutenção na nossa vida espiritual. Todo cristão, ele tem que estar sempre fazendo. O nosso carro é assim, né? Se você não faz manutenção, uma hora ele quebra, uma hora ele para no meio do caminho, uma hora ele fala assim: não vou para lugar nenhum, uma hora ele não pega. Por quê? Porque tanto o carro como o cristão, na nossa vida, a gente vai tendo ele vai mostrando algumas dificuldades, a gente vai demonstrando só que é tão fácil a gente olhar a dificuldade do outro, a gente olhar do irmão, a gente acusar, a gente fala assim: olha, aquele irmão ali, ó, ele vai para o inferno, aquele outro ali está desviado, aquele outro fez isso, aquele outro fez aquilo. Por quê? Porque a gente está do lado de fora apontando o dedo, e apontar o dedo é muito fácil, é muito simples, porque a gente está vendo ali. Mas quando a gente olha para nós, a gente coloca um monte de dificuldade. Ah, Senhor, eu estou assim por causa disso daqui, eu estou fazendo isso por causa
causa dessa situação. E a gente não quer nos julgar, a gente não quer olhar para nós e falar assim, puxa vida, tem muita coisa na minha vida que eu preciso mudar, tem muita coisa na minha vida que eu preciso corrigir, mas isso, para a gente ter esse entendimento do que nós precisamos fazer, é estarmos sempre diante do Senhor, para que possamos o quê? Que através do Espírito Santo Ele venha nos mostrar, Ele venha falar ao nosso coração, porque nós mesmos não iremos fazer nenhum tipo de correção, porque às vezes a gente não quer julgar a nós mesmos. Por isso que é importante a gente buscar do Espírito Santo de Deus, porque Ele vai falar com cada um de nós. E o apóstolo Paulo está ensinando aqui a igreja de Efésios, falando sobre a importância dessa manutenção, a importância de andarmos na luz, a importância de servirmos a Deus, a importância de termos um coração no altar, sempre estarmos falando com o Senhor. E ele dá esta ordem, né? Ele fala assim, desperta, tu que dormes, tu que está entre os mortos. E ele não está falando para aquele que está com morte terrena, morte física, mas ele está falando sobre morte espiritual. Tem momentos na nossa vida que nós estamos mortos espiritualmente. Nós achamos que estamos fortes, mas estamos fracos. Achamos que estamos ali por cima de todas as coisas, mas nós estamos por baixo e não queremos compreender que precisamos do agir, do trabalhar do Espírito Santo de Deus. E eu gosto sempre de usar algum personagem bíblico para ilustrar esse momento. Eu gosto sempre de usar uma história, porque eu acho assim que a história, ela nos ajuda a fixar a palavra do Senhor. E aqui na Bíblia, a Bíblia está recheada de homens e mulheres que tiveram fraquezas, que tiveram grandes milagres alcançados, que fizeram grandes proezas, como eu e você, queridos. Às vezes a gente não ganhou uma guerra, às vezes a gente não fez nada assim de extraordinário, mas eu posso dizer que desde o dia que você nasceu, muitas coisas aconteceram ao teu redor. Talvez pessoas aqui se a gente pudesse sentar e conversar e falar, você contaria histórias lá do seu pai, da sua mãe, um momento difícil que vocês passaram, quantas vezes vocês tiveram que mudar de casa, o pai que às vezes faleceu quando você era criança, o pai que foi embora, a mãe que morreu, então os irmãos que faleceram. Então as histórias vai mostrando quem nós somos, a maneira como fomos criados, a maneira como chegamos na igreja, quem nos convidou, quem anunciou a palavra para nós a primeira vez. Então cada um tem uma história de vida. Quantas vezes você ficou desempregado, quantas vezes a luta chegou na tua casa, enfermidades, quantos aqui têm testemunhos para contar do que Deus já fez na tua vida. Então, queridos, nós estamos o tempo todo travando grandes batalhas. E a Bíblia nos mostra aqui uma família, que o maior sonho dessa família, e naquela época era muito grande, as famílias, quanto mais filhos eles tivessem, mais a mulher, o marido eram abençoados. As pessoas olhavam e falavam, olha que família abençoada, olha quanto, 13 filhos, 23, 28, que abençoada a senhora é, olha, 28 filhos, 32, né? Então aqui, quanto mais filho tinha, as pessoas olhavam para casa e falavam assim, que casa, olha como Deus abençoou. E aquelas famílias que a esposa tinha um problema de esterilidade e não tinha filhos, as pessoas falam assim, Deus pesou a mão sobre essa casa, Deus não fez nada, Deus, olha só, que casal, olha só. Acho que desde quando eles casaram, Deus já estava com a mão pesando sobre eles, as pessoas falavam, era maldição. E esse casal aqui, a Bíblia fala que Manoá buscava de Deus pela sua casa, pela sua família, a gente vê o cuidado dele. Tanto que quando a mulher chega e fala assim, olha, apareceu um anjo, apareceu um homem semelhante a um anjo, diferente, ele parece assim, a aparência dele era diferente, mas ele era um homem comum, porém a aparência dele demonstrava que ele veio de Deus, ele era um profeta que veio falar comigo e contou a história para ele. O que Manoá fez? Manoá não duvidou, Manoá falou, Senhor, que legal. Só que ele vai fazer? Ele vai orar e falar, Senhor, se realmente foi o Senhor que enviou um anjo para falar com a minha esposa, envia, porque eu quero ouvir também, porque eu quero fazer de acordo com aquilo que o Senhor veio para a gente fazer. O Senhor falou que o nosso filho vai ser nazireu, que a gente tem que cumprir esse voto. Como que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que cuidar? Olha a preocupação de Manoá. A preocupação de Manoá não era somente o maior... Vamos pensar aqui. O maior sonho de Manoá e da esposa era ter um filho. Quando Deus falou que ia dar um filho, oh, maravilha.
Não, mas o anjo falou, ele vai ser nazireu. E nazireu, naquela época, tinha alguns pais que separavam o filho e falavam assim, esse vai ser nazireu. Então, o voto, quando o pai e a mãe faziam o voto de nazireu, significava que ele não podia raspar, cortar o cabelo, significava que ele não podia beber bebida forte, significava que ele não podia comer nenhum alimento contaminado, tá? Então, esse era o voto. E alguns filhos, algumas mães faziam com alguns filhos, você vai ser nazireu de Deus, separado para Deus. Durante a sua vida, você vai cumprir esse voto. E agora o anjo vem e fala assim, o filho que vocês vão ter, ele será nazireu. E aí o pai ficou todo preocupado, pede para que o Senhor revele de novo, e o anjo volta de novo e fala, olha, esse filho desde o ventre vai ser um nazireu. Tá? Porém, naquele momento, além dele ser e realizar o voto, o Senhor falou assim, né? O Senhor ia conceber a ele um Espírito Santo, que esse Espírito Santo seria o quê? A força dele. Tem gente que fala assim, a força de Sansão estava nos seus cabelos. Quando ele cortou os cabelos. Desde criança a gente aprende isso, né? E quando cortaram o cabelo de Sansão, a força dele foi embora. Então a gente achava que a força de Sansão estava nos cabelos, e não. A força de Sansão estava no voto que a mãe e o pai haviam feito, que tinha recebido do Senhor, e a presença do Espírito Santo de Deus na vida de Sansão. E naquela época, queridos, para vocês entenderem, Deus, ele era o rei daquele povo, Deus era o que coordenava, que cuidava daquele povo. Porém, em todos os momentos, Israel se afastava, e mais uma vez Israel se afastou do Senhor. Então, nessa época aqui, o Senhor levantava alguns juízes. Juízes eram aqueles que representavam o povo, julgava pelo povo, era o rei daquele povo, mas a Bíblia trata eles como juízes. E aqui, mais uma vez, Israel se afastou do Senhor, Israel ficou distante do Senhor. Então o Senhor naquele momento falou assim, eu preciso levantar alguém para ser o juiz desse povo, eu preciso levantar alguém para cuidar desse povo. Mas o Senhor não quis levantar um homem comum, o Senhor não quis levantar mais uma pessoa, como sempre ele fazia. O Senhor falou assim, eu vou agora escolher um pai e uma mãe para cuidar desse filho, porque ele é especial, ele tem que ser, a ele vai ser dado um dom especial. Então o Senhor escolheu uma família que não tinha filhos, o Senhor escolheu alguém que estava com o coração pedindo a Deus todos os dias. Eu imagino que Manoá todos os dias orava e falava, Senhor, me dá um filho, é meu sonho ter um filho, Senhor, eu quero um filho. Então quando o Senhor apresenta aquela ideia, quando o Senhor coloca aquele filho, o Senhor não colocou mais um filho, o Senhor colocou um servo do Senhor naquela família, o Senhor colocou alguém separado naquela família, o Senhor colocou alguém que seria para todos aquelas pessoas, aqueles povos, seria alguém de referência. Então, fala para alguém que está do seu lado, fala assim, Sansão foi o escolhido de Deus. Glória a Deus, é só para controlar vocês, para vocês não dormirem, tá? Eu sou pastor, controlador de acesso, né? Estou aqui. Vamos lá. E aí Sansão, queridos, ele é levantado pelo Senhor desde o ventre da mãe. E os pais todos preocupados. Então os pais criaram Sansão dizendo, Sansão, você não é qualquer criança não. Olha a história. Então sempre contaram para Sansão, sua mãe era estéril. O anjo visitou sua mãe. Sua mãe também, ela se guardou quando você estava na barriga, porque o anjo pediu que ela não bebesse bebida forte, que ela não cortasse o cabelo, que ela não comesse nenhuma comida imunda. Olha, sua mãe também se guardou. Eu também acabei me guardando junto com ela. Porque eu não vou comer, não vou beber, porque nós estávamos carregando o maior presente de Deus, ela estava carregando. Olha a alegria dessa família. E aí a gente vê eles crescendo, a gente vê Sansão crescendo, os pais ensinando, e ao longo dos anos Sansão começa então a realizar aquilo que Deus o havia chamado, ajudando o povo, cuidando do povo, sendo um grande líder, defendendo o povo, porque o Espírito Santo deu a ele um dom de força, de guerra. Sansão, a Bíblia fala que ele pegou assim um leão, e ele abriu o leão, da boca do leão ele rompeu, rasgou o leão, de tanto que ele tinha força, de tanto que ele tinha a bênção de Deus na vida dele. Porém, a gente vai percebendo que ao longo da vida de Sansão, ele foi se desviando daquilo que Deus havia reservado na vida dele. Ele se achou que a força dele era um dom que Deus havia dado e nunca Deus iria tirar, como Deus não tira dom de ninguém. Deus não tira dom de ninguém. Mas naquele momento, Sansão estava se achando que ele era
última bolacha do pacote. Então a gente vê, queridos, que na nossa vida, se não houver manutenção, se a gente não tiver do nosso lado alguém que esteja intercedendo, nos aconselhando, a gente vai se perder na nossa caminhada cristã. Então, qual é o objetivo nesta manhã, queridos? É nós fazermos uma reflexão para que a gente não venha cair no modismo, para que a gente não venha se achar que, não, eu estou espiritualmente legal. Ô, pastor Alexandre, antigamente eu jejuava, agora eu não preciso jejuar mais, porque eu já busquei, já passei dessa fase. Olha, antigamente eu orava pela minha casa, eu reunia minha família e pregava, agora eu não quero fazer mais isso, porque eu deixei para outras pessoas. Então, eu vejo aqui que Sansão, ele se achava o melhor de todos os homens, e assim é na vida do cristão, ao longo dos anos que a gente vai caminhando com o Senhor, que a gente vem vindo na igreja. Olha, eu tenho 10 anos de crente, olha, eu tenho 10 anos de igreja, olha, faz 9 anos que eu frequento igreja, e daí, irmãos? Isso não faz diferença, porque o nosso compromisso com Deus, queridos, é eterno, porque aquilo que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário, o sangue do Cordeiro que está sobre nós é eterno, e nós temos que entender que o mesmo Deus eterno, que um dia nos buscou lá no mundo, tirou a gente daquela vida que a gente estava vivendo, de pecado, de erro, transformou a nossa história. Nós não podemos encerrar a nossa história desta maneira, abatidos, dizendo assim, Senhor, outrora eu fazia isso, fazia aquilo, e hoje olha só como é que está a minha vida. Não, por isso que o apóstolo Paulo estava falando para a igreja de Efésios, desperta, e hoje está falando para nós, desperta, levanta, olha o que Deus é na tua vida, olha o que Deus representa ao teu coração. Não olhe para o tempo que você tem de igreja, para a experiência que você tem, mas saiba de uma coisa, um dia o Senhor nos escolheu, um dia o Senhor derramou sobre nós o seu sangue, um dia o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida, e por isso, queridos, não perca essa oportunidade, não jogue fora, mas mantenha o teu coração vivo no altar, mantenha a tua história com Deus, mantenha a tua vida com Deus, não venha medir a tua vida espiritual com o tempo de igreja. Não, você pode ter 15 anos, mas que todos os momentos da tua vida e da tua entrada dentro da casa do Senhor, e quando você está na presença do Senhor, imagine que é o teu primeiro dia, porque assim você vai adorar ao Senhor como nunca você adorou, você vai servir ao Senhor como você nunca serviu. E outra coisa, você todas as vezes que entrar na casa do Senhor, você vai reverenciar dizendo assim, Senhor, eu estou há 10 anos, mas parece que foi ontem, porque eu continuo com a mesma pegada, eu continuo com a mesma obediência, eu continuo servindo ao Senhor com a mesma qualidade e cuidado de servir ao Senhor aqui dentro. Porque fora, queridos, servir aqui da boca para fora é muito maravilhoso, né? Tem pessoas que têm uma oratória maravilhosa, você fala, nossa, por que ele não, né? Por que ele não pode ser um pastor? Por que ele não pode pregar a palavra? Olha como ele fala tão bem, não é assim? Ontem eu vi uma pessoa tocando um violão, que ele não é de igreja, mas ele estava tocando um hino. E aí ele tocou o hino lá, eu falei, nossa, o cara trouxe a presença do Senhor, porque a melodia, as notas, o encaixe que ele fez. E ele fez, vou tocar agora uma música evangélica que eu gosto. Ele tocou, você fala, caramba, se esse cara estivesse na igreja tocando, eu sentiria a presença do Senhor, porque ele usou da melodia, do conhecimento dele. Queridos, porém, da boca para fora, uma roupa, um jeito, carregar uma Bíblia desse tamanho, de você falar assim, nossa, esse tem jeito de crente, tem cara de crente, ele parece com crente, mas da boca para fora todo mundo serve. Mas aqui dentro, querido, é esse que vai fazer a diferença para a nossa vida, é como nós servimos a Deus dentro do nosso coração. Por isso, ao longo das lutas, das provas, e a gente vai vendo aqui que Sansão, ele começa, a gente vê que ao longo, se você ler a história de Sansão, você vai ver que ele não tinha amigos, ele era um cara sozinho, ele começa a se envolver com outros povos, ele vai buscar uma namorada em outro lugar, não houve pai e mãe mais. Queridos, aqui eu já vejo algumas coisas que nós podemos aplicar na nossa vida. Muitas das vezes eu já preguei aqui falando assim, que os maiores conselheiros nossos são pai e mãe. E é verdade, os maiores conselheiros são pai e mãe. E hoje a gente vê os nossos filhos, quando você vai falar alguma coisa, os nossos filhos já respondem assim, mas eu sei, eu conheço, eu sei o que eu estou fazendo. Não é assim? De criancinha já, ele já fala assim, eu sei, mãe, não precisa a senhora ficar falando, não é assim?
Quantas das vezes a gente vê essa situação acontecendo, se repetindo diante de nós, né? Eu sei, eu já sei, eu conheço tudo, e assim vai. Por isso, queridos, a gente vê que quando o pai e a mãe falam, Sansão, mas essa mulher que você está se envolvendo não é do nosso povo, do nosso meio. Olha só, Sansão. Sansão fala assim, eu sei o que estou fazendo. Eu vou fazer assim, é isso que eu quero. Então, queridos, a gente vê que na maioria das vezes precisamos ter pessoas ao nosso lado, queridos, que nos aconselhem, que nos dê um entendimento. Então, eu vejo que a maior dificuldade, queridos, é a gente parar para receber conselhos. Tem pessoas que não aceitam conselhos, tem pessoas que não aceitam ser corrigido. Por isso, queridos, a primeira coisa, aplique no teu coração, fala, Senhor Jesus, coloque em pessoas certas no meu caminho, pessoas que me discipulem, pessoas que possam me orientar, me ajudar a tomar as decisões, porque em determinados momentos eu preciso de bons conselheiros. Tá? E se você, querido, vê alguém na igreja, às vezes o pastor não consegue chegar e ajudar todo mundo. Às vezes a gente não tem tanta aquela habilidade de alcançar todo mundo. Querido, se você vê algum irmãozinho, uma irmã que está aí na luta, chega do lado dele e fala, irmã, posso orar junto com você? Eu vejo que você hoje não está legal, você está meio tristinha. Tiver alguma coisa, algum problema, quiser compartilhar, a gente ora por você, a gente incentiva. Discipule sempre alguém, queridos. Cuide sempre de alguém. Porque ao mesmo tempo que você cuida de alguém, alguém também vai se dispor para cuidar de você. Nunca se julgue, ela está passando aquilo lá porque ela não entende. Já cansei de falar, não é assim? Já cansei de falar, sempre vai ser assim, irmãos. Quantas das vezes o pai de Sansão também cansou de falar para ele? E é assim. Mas nós não podemos desistir de maneira nenhuma. O Senhor nunca desistiu. Na Bíblia a gente vê o Senhor nunca desistindo das pessoas. E por que é que eu vou desistir das pessoas? Então seja sempre um incentivador das boas palavras para aqueles que estão à nossa volta. Amém? Sempre distribua boas palavras. Sempre oriente com palavras boas, palavras que edificam. E a gente vê aqui que as palavras já não entravam no coração de Sansão. Não adiantava mais. Aí, a Bíblia fala que Sansão ele foi se envolvendo com outros povos. Sansão entrava lá nos jantares dos filisteus. Sansão ia entrando no meio dos outros povos, porque todo mundo tinha medo dele. Então ele entrava onde ele queria, ele fazia o que ele queria, ele realizava o que ele queria. Ele era aí, como diz aí a gente que assiste filme, ele poderia entrar nos Vingadores, né? Sansão no meio dos Vingadores, né, Ebinho? Ebinho que gosta de assistir. Sansão no meio dos Vingadores. Sansão era um cara aí, para ser um personagem aí das crianças. Mas Sansão ele se perdeu por quê? Quando nós se reunimos e participamos com pessoas que não têm o mesmo propósito, a tendência é você se desviar cada vez mais da presença do Senhor. Viu? Não, é uma reuniãozinha lá que o pessoal faz, é todo dia a gente vai lá, a gente bate papo lá com uma turminha lá. Não, eles seguem isso, seguem aquilo. Quando você vê, você está mais envolvido que você já não enxerga mais a Deus. Você fala, pastor, para, os meus amigos são melhores. Olha, eu agora estou indo da igreja só um domingo só na Santa Ceia e depois eu quero seguir meus amigos, porque eles são tão legais, agora eu me encontrei. Cuidado, que quando você se encontra... Você pode ter amigos? Pode, mas nunca esqueça de onde você é e de quem você é e qual é o lugar que o Senhor te colocou. Se um dia o teu pai e tua mãe te trouxe aqui na igreja, sempre lembre, o meu lugar está na igreja, eu preciso me dedicar à igreja. Você pode dedicar aos seus amigos? Você pode ir no grupo do pedal, você pode ir no grupo da pescaria, você pode ir no grupo do futebol, você pode ir no grupo do judô, você pode ir aí fazer tudo aquilo ali junto com seus amigos, mas você não pode esquecer que você tem um Deus na tua vida, que você merece a Ele, que eu e você devemos fazer a Ele, prestar culto ao Senhor, adorar, agradecer, tirar um dia da semana para falar, Senhor, eis-me aqui, estou na tua casa, vim ouvir a palavra, vim receber. E às vezes, queridos, já aconteceu isso comigo, já aconteceu da gente chegar e eu muitas das vezes falo assim, essa palavra eu já preguei.
Ah, esse pastor que vai pregar, eu já sei o que ele vai falar, porque eu já preguei. Eu sempre luto comigo e falo assim, opa, calma aí, abaixa a bola, porque agora você está sentado, e quem está aqui no altar agora vai ser um instrumento vivo para falar ao teu coração. Porque às vezes a gente cresce, às vezes a gente acha que a gente sabe tudo, e nós não sabemos nada. Nós sempre vamos precisar, pode ser uma criança que vem aqui. Quantas das vezes os irmãos sobem aqui e eu falo, Senhor, fala comigo agora, o que o Senhor tem para falar. É a mesma história que talvez eu já tenha pregado, mas sempre o Senhor vai usar daquela história para falar algo extraordinário que o meu coração naquela noite, naquele dia, precisa ouvir. Por isso, querido, saiba que o culto, ele pode ser a mesma palavra, mas o Senhor sempre vai trazer algo novo ao nosso coração, porque a palavra se renova toda manhã, todo dia, e é o Senhor que cuida dos seus filhos. E eu vejo que muitas das vezes pessoas se colocaram diante de Sansão. Olha, Sansão, você está fazendo errado nisso. Sansão, abre os olhos. Sansão, você foi separado desde o ventre da sua mãe. Sansão, Deus tem algo para fazer. Olha o que você tem feito pelo povo. Sansão, se coloque. Deus queria usar Sansão 40 anos, mas Sansão, Deus só conseguiu usar 20 anos da vida de Sansão. Porque ele foi errando até o momento que a gente já sabe da história, né? Que ele revela realmente o segredo. Ó, se cortar meu cabelo, eu perco, porque eu sou nazireu de Deus. É um voto que eu tenho. E aí Dalila vai e tchum, corta o cabelo, e Sansão se transforma num palhaço diante dos filisteus. É tudo isso que o inimigo quer. E por isso, queridos, o que a gente fala aqui com esta palavra? Primeira coisa, o sono espiritual. O sono espiritual é algo que vem acontecendo na nossa vida, e a maioria das vezes é um estado espiritual, não é um sono que a gente tem, levantei cedo, hoje estou com sono. É um sono que a gente vai se esquecendo dos princípios de Deus, que a gente vai deixando as coisas de Deus de lado, que a gente vai permitindo outras coisas na nossa vida, na nossa agenda. A gente fala assim, eu orava às 6 da manhã, mas agora não precisa mais, já passou essa fase das 6 da manhã. Eu ia 4 vezes por mês na igreja, mas agora não, só vou uma vez só, porque eu preciso me dedicar às minhas coisas. Sansão dedicou muito às coisas dele. E tem coisas, irmãos, que não são necessárias naquele momento no horário de culto. Tem pessoas que falam assim, não consigo ir, mas às vezes você vê lá ele postando coisa que ele está em tal lugar. Ué, mas por que ele não consegue estar na igreja, mas em tal lugar ele está? Um horário que é horário de culto também. Por quê? Porque a pessoa começou a priorizar outras coisas. Queridos, quando nós priorizamos outras coisas e vamos deixando as coisas de Deus, a gente vai tendo um sono espiritual e a gente não percebe. Não é assim? Quantos aqui, quando estão dirigindo e tem aquele sono assim, você vai sumindo assim, a pista vai sumindo, daí você começa a ver nuvens assim, aí você abre o olho e fala, meu Senhor, eu já andei quase 2 quilômetros aqui e não estava onde eu sabia. Com empilhadeira, irmãos, eu conto nos meus treinamentos que eu falo que eu entrava num corredor longo assim, e tinha dias que eu sabia que eu entrei, mas quando eu abri o olho eu já estava chegando no final. Falei, gente, eu preciso parar com isso, preciso dormir mais cedo, preciso mudar a minha rotina, porque uma hora eu vou matar alguém, vou atropelar alguém. E quantas das vezes estava elevando carga a 8 metros, subindo uma carga lá, aí eu falava, puxa, até 8 metros, ela vai ter, acho que mais ou menos de 30 segundos até chegar lá em cima. 30 segundos é bastante, então, estava subindo assim, e eu, só. Quando ela chegava lá em cima, ela fazia assim, tum! Pô, chegou, entendeu? Aí um dia eu abri o olho assim, meu amigo estava do lado, falou assim, pra que isso? Você nem viu para onde ela estava subindo lá, cara? Você está dormindo aí, sentado. Né? Quem já trabalhou no terceiro turno sabe, né? Você está assim, aí você está assim, olhando para a máquina, assim, dorme de pé. Quem já trabalhou aqui, alguém já dormiu de pé? Muito. Olha Deus falando. Pessoas que dormem de pé. Pessoas que aplicam injeção errada. Né? É ruim, né? Você já parou, gente? E assim é na vida do cristão, ele está indo, ele não está vendo que o inimigo está ali. Por quê, irmãos? Porque o diabo, ele não tem pressa.
O diabo é fogão a lenha, ele coloca lá, ele vai esperar, não, uma hora depois eu volto aqui tratar com ele de novo. Ele vai colocando uma coisa legal, ele vai distraindo você ali, ele vai colocando pessoas à sua volta, as pessoas são as pessoas são legais, as pessoas é diferente das pessoas da igreja, eles são mais amigos, eles são as pessoas que fazem festa, eles são pessoas assim que fazem, não, venha na minha casa, olha, eu vou falar isso com você, olha, ele pergunta, ele liga todo dia, ele vai falar, aí você começa assim, ó, tá vendo? A Célia nunca mandou uma mensagem assim para mim. A Célia é minha amiga da igreja, nunca falou isso para mim, meu amigo lá fora. Aí a gente fala assim, não é? Olha, ele não vai numa igreja. Olha, ele faz isso, ele faz aquilo. Olha, ele é uma pessoa boa, dá bons conselhos. Sansão começou a olhar para os povos assim, falando assim, olha, os filisteus não são tão ruins assim. Os filisteus são boa gente. Eles são maravilhosos. E aí ele começou a entrar num caminho que não tinha mais volta. Queridos, então o sono espiritual, ele é muito ruim e ele chega para todo cristão. Fala para quem está do seu lado, fala assim, irmão, cuidado com o sono. Aí o irmão estava assim agora, oh, não, aleluia, glória. É um sarro, né, irmão? Um dia eu fui numa vigília, e eu lembro que a gente estava na vigília, na igreja da Vila Progresso lá, ela tinha uma cortina, o pessoal fazia a vigília aqui, é igual no altar, daí fechava a cortina, a gente ficava ali no altar. Aí eu falei assim, eu preciso tirar um tempo a sós com Deus, né? Aquele espiritual, né? Aí eu fui lá no meio da igreja, lá no escuro, e fiquei orando num dos bancos. Aí o pessoal já tinha terminado a vigília, o pessoal estava ali pregando, falando, compartilhando, aí os caras falaram assim, ué, cadê o Alexandre? Né? O Inho, né? Cadê o Inho? Nossa, o cara tá espiritual, tá orando, faz mais de 2 horas que tá orando, né? Aí eles foram bem quietinho lá, que tava lá roncando, lá que tava, né? Dormindo que tava. Aí o pessoal assim, glória, aleluia, o Senhor é maravilhoso, o Senhor. Hoje, o pessoal, você veio atrapalhar a minha intimidade com Deus aqui. Tava dormindo. E assim é, gente. Na nossa vida com Deus, a gente vai se enfraquecendo, se enfraquecendo. Uma pessoa, ela sai da igreja, não é do dia para a noite. Uma pessoa, ela acompanha, não é só sair da igreja, ela sair dos caminhos do Senhor, não é uma assim, ó. Ai, hoje eu acordei com vontade de não ser mais crente, eu vou sair. Não é, uma história que vem na pessoa, você fala, gente, aonde falhamos? Onde erramos? Nós, como pastores, quando a gente perde alguém, a gente fala assim, onde nós erramos? Por que eu não se aproximei mais dessa pessoa? Por que eu não orientei mais essa pessoa? É culpa minha. A gente se sente culpado, irmãos. E aí, queridos, outra coisa, o sono espiritual, ele leva a gente para alguns perigos. A gente perde a comunhão com Deus. Vai acontecendo assim, são coisas que vão acontecendo. Algumas, por exemplo, como que eu posso dizer aqui para vocês? São características, né? Qualidades daquele que está se afastando do Senhor. Olha lá. Ele vai perdendo a comunhão com Deus, ele não sente mais vontade, nem falta mais. Quando ele falta do culto, ele fala assim, faltei, é tudo a mesma coisa. Aí ele começa a ficar o quê? Ele começa a ser uma pessoa crítica, tá vendo? Lá tem erro, na outra igreja que eu fui também tem erro, todo lugar tem coisa ruim. Ele já não tem mais propósito nenhum na vida espiritual e nem na vida profissional. Nada, na vida dele não tem mais projeto. Ele para de sonhar, ele deixa de acreditar em tudo. Ele começa a ser insensível. Tá? E aí ele fala, não preciso de planejar mais nada, minha vida é aquilo que eu vivo hoje. E aí, ele vai vivendo de acordo com a sua vontade. E aí Sansão se perdeu, e a Bíblia fala que no final da vida de Sansão, furaram os 2 olhos dele, amarraram Sansão, judiaram de Sansão, até que Sansão entendeu que o chamado dele não era só para ser guerreiro, ter força, mas que o chamado dele era para ele representar o pai e a mãe dele. Quando ele entende que ele falou assim, o que eu estou fazendo aqui? Meu pai e minha mãe receberam dos céus um presente tão importante. Meu pai e minha mãe receberam algo tão grandioso. Você vê que todas as vezes que a gente vê uma entrevista na televisão, que o cara lá matou, fez isso, fez aquilo, daí o repórter vai perguntar, ele fala assim, a única coisa que eu tenho vergonha aqui é do meu pai e da minha mãe.
Não é assim? As pessoas pegam e falam assim, olha, se eu tivesse escutado o conselho do meu pai, da minha mãe, eu não estaria aqui. Não é assim? Quando a mãe vai visitar o filho abraça a mãe e fala assim, quando ele está na cadeia, ele fala assim, mãe, a senhora veio aqui. Tem os filhos que falam assim para a mãe, não vá visitar esse daí, deixa ele morrer lá. Daí a mãe pensa um dia, pensa 2 dias, ela fala assim, mas se eu não for, ninguém vai. Eu conheço famílias assim, que a mãe chega no domingo, ela deixa de ir na igreja, porque ela vai visitar o filho na cadeia. Aí ela prepara lá, porque ela não pode levar só um pratinho de macarrão, porque tem outros presos que não recebem visita, então ela tem que levar uma sacolada. Não é assim, Abim? Leva uma sacolada porque os outros estão lá e eles vão sentar para comer com o filho dela. Tão difícil. Se você pudesse entrar com o Ebinho e você pudesse ir lá visitar, vamos lá visitar o trabalho do Ebinho, você fala, cara, eu não venho mais aqui. É a mesma coisa de uma coisa que eu fui já e eu não... Olha, gente, eu posso até ajudar, mas eu não tenho coragem de entrar em orfanato. Fui lá, eu fazia parte de uma... Contadores de história. Eu ia lá para contar história no orfanato, as crianças um empurrava o outro para sentar no seu colo. E falava, tio, você vai levar eu hoje embora? Gente, é uma coisa que eu falei assim, nossa, a vontade que eu saí de lá, falei, não, vou levar uns 3, 4. Né? Porque você fica com tanta dó, tanta coisa. E é assim, irmãos, quando a gente fica longe de Deus, a gente fica assim, o que eu fui fazer da minha vida? Por que é que eu fiz todas essas coisas aí na minha vida? Aí você vai ver, Sansão percebeu que aqueles melhores amigos não eram os seus melhores amigos, que aquele povo filisteu não era tão legal assim, e que o lugar dele não era aquele lugar. E que o pai e a mãe estavam naquele momento vivenciando. Já imaginou o pai e a mãe? Manoá. A Bíblia não fala, a Bíblia não mostra aqui, né? Mas eu fico imaginando os pais de Sansão ali. Senhor, nosso filho não era para terminar assim. A mãe passando assim, mas eu criei ele 9 meses aqui. Então, queridos, vamos fazer uma reflexão hoje do que estamos fazendo, que filho que somos e o que temos feito diante do Senhor e para Deus. Qual é a nossa responsabilidade com Deus, com a nossa família, com aqueles que nos amam? Você já parou para pensar? Que fim que você quer ter? Qual é o seu fim? Qual é o seu legado que você quer levar para a sepultura? Aí, Sansão fala, Senhor, me dê mais uma força só, mais uma unção. Eu não posso morrer desse jeito. E a Bíblia fala que o Senhor responde a oração, porque aí o Senhor viu. E é aquilo que nós pregamos quinta-feira. O Senhor olha para dentro do nosso coração, queridos. Nunca julgue o Senhor por ele fazer aqui, porque o Senhor olha sempre para o coração. Ah, o Senhor foi conversar com aquela samaritana, o Senhor viu o coração dela. Ah, o Senhor entrou na casa de Zaqueu, o Senhor olhou para o coração dele. Ah, o Senhor estava com fulano, com aquela prostituta lá, o Senhor foi livrar aquela mulher lá. Ela tinha que ser apedrejada, mas o Senhor viu o coração dela. E quando o Senhor olha para dentro do meu coração e dentro do seu coração, irmãos, tem uma força grandiosa. O Senhor fala assim, o Senhor não olha para o teu erro, para a tua falha, para o teu pecado, quantas vezes você errou, mas o Senhor olha para o coração. Se aquela pessoa genuinamente se arrependeu, aí você fala, caramba, é doideira, né? Mas o Senhor olha para o coração. E quando Deus olha para o coração de Sansão, ele acaba com aquele templo lá, derruba, e ele matou mais pessoas naquele dia do que todas as outras batalhas que ele havia enfrentado. E aí eu quero dizer uma coisa para cada um de nós, queridos. E Sansão morreu junto com eles. Precisava disso? Então, queridos, desperta tu que dormes. Acorda para a tua vida espiritual e sacode aí hoje, nessa manhã. Saia daqui com propósitos, alguns propósitos espirituais na tua vida. Olha, eu não sei o que você vai falar com Deus, aí é você. Mas eu tenho as minhas orações e quando eu estava preparando essa palavra, eu também coloquei alguns objetivos espirituais na minha vida, porque às vezes a gente está tão assim, acostumado já. A gente acostuma. No comecinho, quando eu ia pregar, a gente ficava assim tenso, preocupado, nervoso. Não que hoje não mude, eu fico preocupado também da mesma coisa. Mas às vezes a gente fala, mas eu vou chegar lá e eu tenho o dom da palavra, eu vou falar, eu consigo falar. Tem dias aí que, graças a Deus,
pela minha habilidade de Deus, tudo veio de Deus, porque eu não sabia falar, tudo veio de Deus, tudo Deus trabalhou, isso eu não posso tirar nunca. O que Deus formou em mim é algo genuíno, maravilhoso. Tem treinamento aí que eu falo 7 horas seguido de treinamento e mantenho o povo ali, todo motivado, eu conto uma história, eu faço uma brincadeira. Então, tem um treinamento que a gente dá que ele é extremamente teórico, ele é chato. E eu chego para o pessoal, eu vim aqui dar um treinamento chato para você, mas vamos fazer esse treinamento, o maior treinamento. E aí a gente termina o pessoal ali feliz, puxa, que legal. Por quê? Porque Deus ele concede a gente o dom da palavra, que é o Espírito Santo que habita dentro de nós. E a gente acha que é nosso. E não é nosso. Sansão achava que era ele. Queridos, aquilo que você tem aí que brilha dentro de você não é teu, veio de Deus, é você. Você é um escolhido do Senhor, desde o ventre da sua mãe. Se hoje você está aqui nesta manhã, é para você ouvir esta palavra. Todos nós estamos ouvindo essa palavra, o que Deus nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Você é um escolhido do Senhor. Você é uma bênção nas mãos de Deus. Não importa se até aqui você fez tudo errado, se as coisas estavam erradas na tua vida. É importante que Deus está falando assim, desperta, muda o teu caminhar, muda a tua história, muda a tua vida, muda o teu trajeto. Muda agora algumas coisas, corrige. É você e Deus agora. Porque um coração vai se abrir agora. E o Senhor do céu vai responder, vai olhar, vai perdoar, vai sarar, vai te motivar. E você vai ter sonhos novamente, projetos novamente espirituais. E eu não estou dizendo para você ficar longe dos seus amigos, não. É aí que você vai fazer a diferença. Sansão poderia ter feito a diferença no meio daquele povo. E não ser mais um palhaço no meio daquele povo. Amém? Vamos se colocar de pé. O pastor Orlando vai cantar um louvor e nós vamos agradecer e orar ao Senhor. E é um momento de reflexão. Daqui a pouco a gente vai embora. Já está no finalzinho do nosso culto. A única coisa que a gente vai fazer é um momento de oração. Depois nós vamos ter um momento da oferta, dos recados, dos avisos. E a gente vai embora para a nossa casa. E aí vai começar segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Todas as lutas e dificuldades virão. E que você possa abrir o teu coração e abrir a tua vida e receber o melhor de Deus nesta manhã. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, independente. Deixo de simplesmente crer. Longe do teu amor, Senhor, não posso viver longe do teu afago, Senhor, não posso viver longe do teu abraço. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti.
às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Abraça-me. Diga para o Senhor, coloca a mão na altura do teu coração e canta. Oh, aleluia. O Senhor tem saudade de nós. Quantas vezes você orava, quantas vezes você buscava pela tua casa, pela tua família, com teus braços de amor. Abraça-me, oh, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Braços de amor. Glória a Deus. Eu vou dizer um defeito muito grande no povo de Deus, na igreja, um defeito muito grande. É que as pessoas deixam as outras e a gente fica sozinho. Sansão demonstrou isso, né? Ele era um cara sozinho. E a igreja tem um monte de gente, mas está todo mundo sozinho. Todo mundo sozinho. Você não tem com quem recorrer. Às vezes você conta o problema para um, toda a igreja está sabendo porque o cara espalhou, que a irmã espalhou, porque o amigo que você achava que era amigo. Então, às vezes, muitas das vezes, as pessoas saem da igreja porque elas se sentem sozinhas. Amém? Vamos orar? Dá a mão para essa pessoa então que está do teu lado. Não deixa ela sozinha não nessa oração. Isso, olha que legal aí, ó. Glória a Deus. Oh, maravilha. Shekandalabais, surikandalabais. Oh, Senhor, vai tocando agora, Deus, em cada coração, em cada vida, Senhor. Estamos aqui, Senhor. Não vamos perder os Sansões aqui, Senhor. Não vamos perder aqueles, ó Deus, que são guerreiros de oração. Tudo que o diabo quer é que você desista desta caminhada. Tudo que o diabo quer é que você abandone aquele projeto de oração, aquele projeto de evangelização, aquele projeto que você tinha no teu coração de servir a Deus. E no nome do Senhor, nesta manhã, Senhor, levanta o abatido, levanta o caído. Oh, Senhor, renova a nossa fé, renova a nossa força, renova a nossa história com Cristo. Oh, Senhor, e é no nome de Jesus que todas as artimanhas do diabo, do inferno, que tenta desviar, tirar a nossa vida da presença do Senhor, caia por terra agora no nome do Senhor. Eu libero a palavra de bênção, eu libero nesta manhã que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade de agir na nossa vida.
de entrar no nosso coração, de fortalecer a cada um de nós. E é no nome do Senhor que eu oro agora. Ore por essa pessoa que está do teu lado. Fala: Senhor, abençoa, abençoa, Senhor, abençoa o dia, a semana, a casa, a família, o lar, o ministério, o dia a dia dele. No nome do Senhor, eu profetizo milagres na tua vida. Você não vai estar sozinho, porque o Espírito do Senhor está contigo. Você não vai estar sozinho, porque Deus Pai estará contigo. Você não vai estar sozinho, porque nesse momento Deus está preparando pessoas para estarem do teu lado, para abençoar a tua história e a tua vida. E nós te agradecemos no nome de Deus Pai, Deus Filho, de Deus Espírito Santo. Amém. Aleluia. Se você puder dar um abraço nessa pessoa e fala: conta comigo, você é uma bênção. Fala uma palavra de bênção na vida dele e na vida dela. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus trabalhar. Pastor Nilson, no nome do Senhor Jesus, graças a Deus. Fala para quem está do seu lado, fala assim: você é uma bênção. Nós temos o nosso culto aqui de terça-feira, 8 horas. Se você não está fazendo, nós estamos fazendo uma célula grande aqui, né? A gente chama de célula, mas é um culto aqui de família, de lar, tá? Você que tem vontade de ter um culto lá na sua casa, me avise. Nós estamos fazendo, depois da Santa Ceia, a gente faz 3 semanas numa casa. Se você quiser, eu estou indo numa casa lá que teve até arroz e frango, com frango. Teve arroz com frango. Não é necessário, eu falei para os irmãos lá, não é necessário vocês oferecerem nada no culto. Mas se Deus abençoa vocês, né? Gente, eu levei até potinho para casa. Falei: gente, demais, né? Graças a Deus, tá? Então, se você quiser, fala comigo: pastor, eu quero receber um culto na minha casa, 20 a 25 minutos, a gente vai lá, ora. São 3 terças-feiras consecutivas. Se você quer vir participar aqui, venha na noite. Quinta-feira estamos na campanha aí, meu pedido no azeite. Deus tem feito milagres, Deus tem realizado. Então, não falte. A Roseli, ó, mas ela tem ali, é um formulário para você colocar o seu cadastro, fazer lá. Tá lá, o Reinaldo tem um cadastro aí. Aqui. Ah, estava aqui, ó. Não estava nem ali, ó. Ô, Reinaldo, vem aqui então, Reinaldo. Traga aqui, vá. Pronto. O Reinaldo está com um cadastrinho desse aqui para você colocar seu nome, colocar seu celular e principalmente... Deixa passar a Suzuki. Colocar seu nome e principalmente a data do seu aniversário, gente. A gente tá corrigindo isso aqui porque a maior alegria do dia do aniversário, o pastor enviar uma oração, uma palavra, e a gente está falhando nisso aqui, não está chegando. Às vezes eu percebo, já aconteceu o aniversário da pessoa, né? Foi o aniversário da Antônia, eu fui perceber depois de 3 dias, a Antônia: nunca você esqueceu de mim. Falei: nossa, Antônia, me desculpa. E a gente é assim, a gente é falho. Eu falei: eu preciso, né? O da Célia também, tá vendo? Então, Célia, faz o cadastro para mim não perder o seu, tá? Porque daí a Rose ela manda sempre para mim assim, né? Quando é aniversário, ela manda: pastor, aniversário de fulano, que é tão gostoso. Irmãos, homem é cabeça de pote, não tem aquele negócio, né? Guardar data, mulher guarda data. Nossa, o dia do nosso encontro, do nosso primeiro beijo, que foi aquela tarde, né? 2h25 da tarde, ela lembra. Mas homem é cabeça de pote, a gente precisa dos auxiliar. Tó. Aí, ó, já tem aqui, Reinaldo. Também, tá? As crianças, tá? Já imaginou o pastor no dia do aniversário da Laura falar assim: né, Ellen, diga parabéns para... Daí ela ouvir lá: puxa, isso é muito legal, gente, isso é muito bacana. E tem que funcionar isso. E tem um presente aqui que a gente dá, né, Marcelo? Você já fez aniversário ou não? Ainda não? Então... Você já fez seu cadastro, Marcelo? Senão você vai ficar sem seu presente, hein? Amém? Pastor Nilson. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Amém? É muito importante, né? Essa organização. A Roseli tem trabalhado, tem ajudado nas campanhas aí. É importante você fazer o seu cadastro, né? Senão você perde o Bolsa Família, não é verdade?
Você passa na frente do banco, tem fila lá de 150 pessoas. Porque eles têm o interesse de fazer o cadastro para não perder o Bolsa Família. Então, na igreja é a mesma coisa. Vamos organizar, vamos, né? Tem um presentinho para os aniversariantes, né? E é importante estar organizado. As coisas de Deus têm que estar organizado. Queridos, eu queria dar um aviso, dia 7 de julho, aniversário de uma pessoa muito especial na igreja, o pastor Alexandre, amém? Aniversário lá no telão, lá. Aniversário do pastor Alexandre. E nós conversamos com o Cido, né? O nosso chefe, né? O nosso chefe de cozinha, o Cido. Nós vamos fazer um almoço dia 7 de julho, queridos. Já programe, coloque lá na sua agenda. O culto vai começar 10 horas, tá? Não vai começar 9 horas igual o normal. Vai começar 10 horas para terminar próximo do meio-dia. O almoço vai ser servido meio-dia. Traga o seu marido, sua esposa, seu filho, convide alguém. Vamos lá conhecer o meu pastor, né? Venha honrar o seu pastor. Nilson, mas precisa trazer presente. O melhor presente para o pastor Alexandre é a sua presença, querido. É você vir almoçar com ele, dar um abraço nele. Se você quiser trazer um presente, não é proibido também, mas o importante é a sua presença, tá? Convide seu marido, convide seu filho, sua filha, principalmente aqueles que nunca vieram na igreja, né? Porque às vezes até critica, mas você vai na igreja todo dia, você vai na igreja. Venha conhecer a família, né? A família SEB, a família Brasilândia, amém? E nós vamos honrar o nosso pastor com esse almoço. Vai ter bolo, não precisa trazer nada, queridos, né? A igreja está organizando tudo. Não precisa, a não ser que você queira trazer o seu prato e seu talher, só isso. Nós vamos ter pratos e talheres descartáveis, tá? Então, mas eu não gosto de prato descartável, eu não gosto de talher descartável. Então, traga o seu prato e o seu talher, não tem problema nenhum, tá? A gente está fazendo isso por quê? Para não sobrecarregar os diáconos depois. Você já imaginou lá em cima na cozinha, lá ter 80 pratos e 120 talher para os diáconos ter que organizar tudo? A gente não tem tempo para isso, né? O tempo é corrido. Então, vai ter pratos e talheres descartáveis, porém, se você quiser trazer o seu prato e seu talher, pode trazer. Não é proibido. Amém? Venha participar mais dessa comunhão. A feijoada já foi uma bênção, né? Quem participou da feijoada aqui foi maravilhosa. Nós temos o privilégio de ter o Cido conosco. O Cido é um excelente chefe de cozinha. E tem também o pastor Adriano, que é muito bom nisso. Então, queridos, vamos participar dessa comunhão. Amém? 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 Amém. Glória a Deus. Estamos encerrando já. Vamos fazer a parte da oferta, do dízimo. Seja dizimista, seja ofertante. Mantenha esse ministério aberto. Entendeu? Esse ministério não é pago por prefeitura, não tem ajuda de prefeitura, nem de governo, nem de ninguém. É o seu dízimo, é a sua oferta, que patrocina som, luz, água mineral, os eventos que nós temos feito. Tivemos chácara, né? No final de janeiro tivemos chácara. É tudo o seu dízimo e sua oferta que patrocina isso, né? Para a glória de Deus. Que a igreja tenha comunhão, né? A igreja precisa ter comunhão. Pegue seu dízimo, sua oferta, seja dizimista. Outra coisa muito importante, que só nossa igreja tem. Se você quiser ser dizimista, Nilson, eu não quero me identificar. Você pode se identificar com um número, né? Um código que você coloque lá, um número qualquer, ou de um celular, documento, qualquer coisa que você queira, para a gente poder registrar esse dízimo, tá? Todos os dízimos são registrados. Então, se você não quer,
pôr o seu nome, não tem problema, pode identificar com um número aleatório lá, de preferência 3 ou 4 dígitos, para a gente registrar, para ficar tudo certinho, amém? E nós estamos procurando um salão maior também, queridos. Esse salão aqui, ele está cabendo as pessoas, mas a gente não consegue acertar toda a documentação devido ao prédio ser muito antigo. Então, nós estamos procurando um salão maior. Ore nesse sentido. Os pastores têm orado e para que Deus possa preparar um salão melhor, onde tenha uma estrutura melhor também. Amém? Quem faz a obra é Deus, mas Ele depende da nossa... Ele quer que você seja participante desta obra, que você seja dizimista, que você seja ofertante. Então, é um privilégio. A palavra de Deus diz que os anjos gostariam de vir à terra trabalhar, porém não são permitidos. O que é permitido para nós, temos que ser nós mesmos, queridos, fazer. Amém? Pegue seu dízimo, sua oferta. Logo depois da oração eu vou dar a bênção apostólica, né, pastor? Pastora Rosana, todo mundo tem notado a falta dela aqui. Pastora Rosana pegou uma dengue muito forte, né, pastor? E passou, já está passando, já a fase pior já passou, mas ela ficou bem debilitada. Então, orem pela pastora Rosana, tá? Ore pela igreja em geral, mas nas suas orações coloque a pastora Rosana na presença de Deus. Que Deus entre com a provisão, com a cura, com o milagre, em nome de Jesus. Pegue o seu dízimo, perdão. Sônia, aí ó, cunhada da Silmara. Cunhada da Silmara também chama Sônia. Coloque nas suas orações, amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a Deus, a pastora Rosana, Pai, e também a Sônia, ó Deus, que estão muito enfermas, ó Deus, que passaram por um momento de dificuldades de saúde, ó Deus. Nós pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, que o Teu amor chegue até elas, Pai, trazendo cura, trazendo o bálsamo da cura, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Declaramos a bênção, declaramos a cura, a libertação de toda enfermidade, em nome de Jesus. Nós oramos também pelos dízimos, pelas ofertas, ó Pai, que o Senhor possa trazer bênção, prosperidade sobre a Tua igreja, que haja mantimento na Tua casa, que haja, ó Deus, bênção sobre a Tua igreja. Eu oro por portas abertas, ó Deus, para o Teu povo. Eu oro, Senhor, para as promoções do Teu povo, Senhor, aqueles que estão esperando, ó Deus, uma promoção no trabalho, que o Senhor possa liberar dos céus, ó Deus, para que haja promoção, para que haja honra para os Teus filhos, ó Deus. Em nome de Jesus nós declaramos. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós, hoje e para sempre. Amém. Amém.